In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Estamos então, caríssimos, na quarta-feira das têmporas do Advento, celebrando a missa Rorate Caeli. Então, sim, é uma suplicação, é um rogo que se faz nessa a famosa missa Rorate. Certo que, por ser das têmporas, isto é, assinala a mudança de estação. E com isto sempre, aqui e acolá, em um lugar uma coisa, no outro outra, é tempo de plantação e de colheita. Então, e nós somos interessadíssimos em rezar esta missa para suplicar a Deus pela nossa plantação, né? E para que a colheita seja boa, porque e a nossa razão de rogar e de pedir a Deus que multiplique a nossa pobre, pequena plantação, e nem tão bem cuidada como devia de repente ser, é o fato de que nós estamos aí para sofrer grande perturbação também alimentar, né? Aliás, já se sofre em tantas partes do mundo, mas é para vir para todo o mundo. Então é preciso que tenhamos reserva alimentícia. Sem dúvida, rogamos ao Senhor pela nossa plantação. Deus abençoe a nossa roça, pequena ainda, muito pequena. Mas a grande figura dessa missa Rorate é sempre, de novo, a bem-aventurada sempre Virgem Maria. Claro que se Israel esperava e queria o Salvador, ninguém como Maria o esperava e o quis. Ninguém como Maria. Ela realmente era aquele coração aberto e sedento e desejoso, ao qual Deus não resistiu. Ao qual Deus não resistiu. E, de fato, atendeu a sua rogação. E, sendo assim, Maria nos serve hoje de exemplo e de modelo. Quer dizer, ninguém como nós, porque é o próprio tempo. Certo que a igreja sempre pregou e esperou o retorno de Jesus. E não encontramos nas próprias Escrituras, isto é, no Novo Testamento, até o povo apressado e enganado, pensando que Jesus viria logo, ainda durante a vida dos apóstolos, enfim, né? Então a igreja sempre desejou e sempre rogou. E quantas vezes ela pensou, diante das dificuldades históricas que ocorrem a todo o tempo, ela pensou, é agora que vai voltar o Salvador. Então, sim, se isso sempre foi assim em toda a história da igreja, nós precisamos nos tornar aqueles que realmente, sim, a semelhança de Maria. Sejamos dentre todos os homens de todas as idades, de todos os tempos, aqueles que são mais abertos, mais desejosos, mais ardentemente necessitados do retorno do Senhor. Nós devíamos ser como Maria, outras pequenas Marias, diria Padre José Kentrich, outras pequenas Marias, onde esta espera, esse desejo ardente do retorno de Jesus fosse a nossa marca principal. E deve ser. Mas que estranho isto, queridos, é estranho isto. Porque, contraditório talvez, ou eu não entenda direito, porque me parece que há no coração dos homens esse desejo, há essa expectativa na história. Digo sempre, João Paulo II,
até esperava que de repente isso realmente acontecesse para o ano de 2000. Ia ser bonito para ele, porque celebrava o ano jubilar e Nossa Senhora voltaria. Ele estava nessa expectativa. João Paulo II, ao menos no início, quando proclamava a preparação para o grande jubileu, tinha essa expectativa. Então, transparece isso claramente dos documentos. Então, contudo, se a gente vê no coração do povo alguma expectativa, alguma espera, a verdade é que parece que, ao menos, sim, com certeza, essa liderança, a liderança maior do povo. E aqui eu incluo certamente a elite mundial, o Deep State, essas coisas todas, mas incluo aqui, sobretudo, os bispos, os padres e bispos, que já não esperam mais de Deus. Mas vocês acreditam que essa gente, e vamos começar lá por cima, lá por Francisco. Bom, eles nos enganam tanto, nos mentem deslavadamente. Mas a ver os discursos, os últimos discursos do antipapa, a examiná-los, há uma esperança de que a própria humanidade supere as dificuldades econômicas, as dificuldades sociais, as dificuldades de distribuição, as dificuldades... Sim, eles trabalham, acham que... Pelo menos, aparentemente, trabalham para isto. Tem razão, Monsenhor Vigaró, quando fala em Deep Church. Também existe uma igreja das profundezas, né? Cuja espera já não é mais pela realização vinda de Deus, mas a de Lúcifer. Dizendo a última palavra é isto. Essa gente não espera mais em Deus. Essa gente espera em Lúcifer. E pensa que, unidos a ele, farão com suas próprias mãos um paraíso terrestre. Sem a necessidade de retorno de Jesus. Isso é balela. Não, talvez daqui a não sei quantos bilhares de anos. Então, sim, não... Que coisa impressionante isso. E o mundo, queridos, o mundo está sendo iludido e tomado conta. O que toma conta e ilude o mundo é este pensamento, dessa elite mundial e dessa elite eclesial. Vai tomando conta do pensamento do povo, de toda a gente. Quer dizer, eu queria falar um pouquinho também da igreja remanescente. Aqueles que estão vendo o que está acontecendo, entendem que existe um Deep State e uma Deep Church, e contudo esperam que isso seja vencido pela própria igreja remanescente, por um resto de homens e por esse povo que vai à rua. Sim, nós estamos vendo multidões, não tanto aqui no Brasil, mas na Europa, sobretudo na Europa, multidões que vai à rua contra essas medidas descabidas que este povo está colocando para vencer o bichinho que vem lá do Oriente, e essas medidas de combate, inclusive a picada. Então o povo está saindo na rua, mas acham que eles vencerão por si mesmos. Existe uma igreja remanescente, eu diria igreja remanescente, mas que ainda espera uma reviravolta na história, não no sentido de Deus, mas no sentido de igreja, no sentido de humanidade. Essa gente está esperando que... Sim, eu estava vendo há pouco sobre isso. Quer dizer, falavam em 90% da humanidade
se levantando contra tudo isso que está acontecendo, e que esse 90% pode levantar-se 95%, e 99%, porque aquele 1 é a hora daquele 1. É a hora daquele 1%. Não é a hora dos 90%. Não é a hora. Não é a hora. Então, digo, é uma esperança frustrada. Mesmo da igreja remanescente. Não é uma esperança fundada em Deus e nas Escrituras. Não é. Não é. Não é. Não é. Por isso digo, o orate tem que ser vivido por nós. Nós que compreendemos que é hora de ir a refúgio, nós que compreendemos que é hora de fazer a nossa plantaçãozinha, pequena que seja, nós que compreendemos que o Apocalipse já está acontecendo, nós que precisamos orientar e dizer para todo esse povo, bispos inclusive, Viganó inclusive. Viganó inclusive. Nós é que temos que fazer a verdadeira rogação a Deus. E a verdadeira rogação a Deus é: vem, Senhor Jesus, porque só tu, com o sopro da tua boca, como diz as Escrituras, repelirás a Lúcifer e os seus comandantes-chefes, isto é, Jorge Mário Bergoglio e o anticristo. Só tu, com a tua mão poderosa, derrotarás todos os inimigos do teu povo e da humanidade. A hora, queridos, a hora é de rogar o retorno de Jesus. A hora é de crer que é isto que vai acontecer, que só isto é a solução, só aí está a solução. A solução não está em outra coisa, não está em nós, não está em igreja, não está em nada, senão somente naquela igreja que roga e que espera o retorno do Senhor. É em Deus, é no retorno de Jesus. Só no retorno de Jesus podemos guardar esperança. Queridos, eu vou falar aqui, agora, o que essa gente preparou, tem preparado, está desenvolvendo, essa agenda está sendo colocada em prática, em dia. Então, o que eles têm preparado é algo tão, eu já disse, quantas vezes digo, é o extermínio. É o extermínio da fé e é o extermínio da humanidade. Não há outro senão rogar: vem, Senhor Jesus. Maranatá. Sim, vem, Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.